O detalhe, Petit, é que a gente está diante de um cenário catastrófico, né? O Flamengo hoje, não sei se você concorda comigo, mas a imagem do Flamengo hoje é terra arrasada, né? Porque, contando com Carioca e Taça Guanabara, são 7 campeonatos que a gente deixou, não vou dizer escapar pelo ralo, mas o Flamengo minimamente não competiu, né? Para mim, a derrota mais melancólica, mais vergonhosa, foi contra o Olímpia. A gente acabou caindo diante do São Paulo também de uma maneira constrangedora, em função, assim, o Flamengo não foi surrado, mas uma coisa que marcou foi a frase do Domi, né? O Flamengo só perde para ele mesmo, né? A gente tem o clube que mais arrecada, a folha salarial mais cara, o recorde de bilheteria, recorde de vendas de jogadores, tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que apoia, que se faz presente, mas a gente tem a gente tem tudo isso, mas dentro de campo a gente não tem nada, né, cara? Como que você vê esse cenário de terra arrasada do Flamengo? Realmente, Nazário, realmente. O Flamengo chegou num momento, né, horroroso, até porque a gente falava aqui, né, Nazário, quando acaba o Campeonato Carioca, que o Flamengo ele já tinha perdido algumas taças, né, já tinha perdido para o Del Valle, já tinha saído do Mundial para o Al Hilal, da forma que foi, a gente já sabia do problema que ia dar, que é você chegar numa competição, chegar nas competições sem estar preparado. É aquele aluno que vai fazer uma prova, mas ele não estudou nada. Esse era o Flamengo. E só chegou à final da Copa do Brasil porque é um time de uma grande envergadura, né, Nasa? Porque é o Flamengo. Se é outro clube, com todas as merdas que a diretoria fez, não teria chegado a uma final da Copa do Brasil. Ainda teve chance de levantar um caneco importante esse ano, com tudo que aconteceu no Flamengo. Imagina, Nazário, se o Flamengo tivesse feito a sua pré-temporada bonitinha, direitinha, entendeu? Se não tivesse trocado o comando técnico, se não tivesse vendido jogadores que não tinham reposições à altura, com certeza o Flamengo teria batido o campeão de alguma coisa, ou estaria aí, né, pelo menos na disputa acirrada do brasileiro, e também na Taça Libertadores da América, que a gente vê, se você, com todo o respeito que eu tenho aos outros clubes aí, cara, mas os clubes que estão na final da Taça Libertadores, você bota o Inter e o Fluminense, o Palmeiras ainda é um pouco equivalente, o próprio Boca, nenhum time desses aí, Nazário, é melhor do que o Flamengo, nem o Palmeiras é, nem o Flamengo é, nem o Palmeiras é, isso aí eu tô falando numa condição normal, tá? O Flamengo bem, o Flamengo bem treinado, o Flamengo jogando bem, nem o Palmeiras tem um time melhor do que o do Flamengo hoje. E a gente vê o Flamengo numa situação dessa hoje, é muito triste, né? Ficou muito provado tudo que aconteceu no Flamengo de ruim, de errado, ficou muito escancarado, seria até... a gente que é rubro-negro, né, Nasa? A gente torce sempre pelo título, estando bem ou estando mal, a gente torce pelo título, mas seria uma injustiça também o Flamengo ganhar qualquer coisa esse ano, porque seria um prêmio, né, para pessoas que só atrapalharam o Flamengo em 2023, num planejamento horroroso, né, um dos piores planejamentos da Série A, e a gente vê o Flamengo com toda a sua força, ainda quase que papa aí uma Copa do Brasil, porque é um clube com muita força e com jogadores, com bons jogadores também. A gente não pode deixar também de falar isso aqui. Alguns jogadores não funcionaram, a maioria, né, não funcionaram nessa temporada, mas eu acredito também muito pelo planejamento errado dessa diretoria. O mínimo planejamento se o Flamengo não troca o comando técnico, cara, a probabilidade do Flamengo bater campeão de novo esse ano, ela já era muito grande, porque já teria, né, Nazário, um planejamento semi-pronto de 2022 para 2023 e o Flamengo não teve isso. Essa foi a grande verdade. O Flamengo jogou o planejamento de 2023 na lata do lixo e hoje, né, o torcedor rubro-negro corre junto com essa diretoria tanta coisa ruim
esse ano, né? Esse ano realmente é um ano para esquecer, Nazário. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você acha que com o resultado de 2023, que foi lamentável, né? Dentro da realidade, a gente não tem como conquistar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo teria que ganhar todos os jogos e todo mundo que está na frente perder todos os jogos para que isso acontecesse, né? Seria um milagre, até por conta da carga emocional e que abateu sobre o Flamengo. Mas você acha que com esse ano patético, o Flamengo a diretoria do Flamengo aprendeu alguma coisa, vai tirar alguma lição disso tudo? Como é que você vê isso? Olha só, Nazar, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu explico por quê. A diretoria do Flamengo, ela vem de uma reeleição, não é verdade? Então ela teve tempo de sobra para aprender com os erros, né? Lembrando, é bom a gente lembrar, né, a toda a nação rubro-negra presente aqui no nosso chat, que essa diretoria tinha como planejamento Abel Braga. É só a gente deixar bem claro aqui que o técnico A dessa diretoria é Abel Braga. Isso mostra, Nazário, que eles já chegam no poder despreparado quando eles escolhem o Abel Braga para ser seu técnico, não é verdade? Eles ainda não tinham uma noção da máquina que estava na mão deles. Aí, quando chega o JJ, foi a grande surpresa. E o tempo deixou bem claro, deixou mais claro ainda, né, que o sucesso daquele ano está todos nas mãos de Jorge Jesus. Por que, Nasa? O Jorge Jesus, ele pega o clube, né, entregam a chave para ele, do CT, e ele toma conta de tudo. Foi o cara que implantou a folha de ponto com uma semana de trabalho. É um cara que toma conta do tamanho da grama. É um cara que toma conta dos jogadores, toma conta do vestiário, escolhe a forma do Flamengo jogar. E a diretoria, ele não tem espaço. O JJ, Nazário, ele não dá espaço para pessoas incompetentes se meterem no trabalho dele. E ele é um técnico centralizador. Então, ele deixou esses caras, todo mundo muito famoso. Ele deu importância para pessoas incompetentes. O trabalho do JJ, hoje ficou bem claro, que foi que o JJ ele foi escolhido na sorte, Nazário. Isso ficou bem claro. Quando sai o JJ, né, eles trazem aí o Domenech, que nem eles sabiam quem era. Depois é o próprio Rogério Ceni, que eu bato palma para o Rogério Ceni, que mesmo com tudo conseguiu ainda ser campeão no Flamengo. O Rogério Ceni, a gente sabe muito bem, né, Nasa, que o Rogério Ceni é um técnico aprendiz, é um técnico novo. Você chegar a pegar no Flamengo e outras, Nasa, lembrando que o Rogério Ceni teve várias datas FIFA, né? Que vários jogadores do Flamengo convocados, ele foi muito prejudicado e tomou decisões ali que tinha que ter muito culhão para tomar. Pegou o Ilharão, colocou o Ilharão na zaga, pegou o Diego, botou o Diego de volante e conseguiu salvar o ano do Flamengo com o Campeonato Brasileiro. Não é verdade? Aí depois os caras me traz o Paulo Souza, né, seu menor conhecimento do Flamengo, um técnico horroroso, um dos piores que passaram pelo Flamengo, né? Depois veio o Renato, o time do Flamengo do Renato teve lampejos, teve bons lampejos. Se o Renato Gaúcho tivesse alguém na comissão técnica dele que cuidasse da parte tática, de repente o Renato Gaúcho, Nazário, teria sido um dos melhores técnicos do Flamengo. E outra, eu ainda digo mais, tá? O Renato, ele não foi campeão da Libertadores por um detalhe. Por um detalhe. Ou alguém tem dúvida que o Flamengo jogou mais do que o Palmeiras na final da Libertadores? Se o Andrés Pereira não cai naquele momento ali, não entrega a paçoca, o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores com o Renato. Entendeu? A gente fala do Renato, mas eu não vejo... o torcedor crucifica muito o Renato, mas eu não vejo o Renato ruim de tudo, não.
Acho que o Renato tem um bom vestiário, o Renato bota o time para jogar. O problema do Renato, Nasa, é quando precisava, às vezes, por exemplo, o técnico faz uma mudança lá. Era difícil o Renato conseguir fazer uma leitura de jogo. Esse é o maior problema do Renato. Mas o Renato, se você for pegar um conjunto como um todo, ele é um bom técnico. Né? Aí depois sai o Renato. Aí depois veio o Dorival, né? O Dorival não. O Dorival veio depois do Paulo Souza, né? Paulo Souza veio depois do Renato. Meu Deus, esses caras contrataram tanta gente que a gente até se embola. Até chegar aí o Dorival, que ganhou tudo. Então, como eu usei todos esses exemplos, é para você ver que essa diretoria do Flamengo, ela não tem a menor convicção. Ela vai contratando para ver se vai dar certo. É alguma empresa que não tem um planejamento, ela vai contratando, ela bota 10 caras lá para ver se um funciona. É exatamente isso que essa diretoria do Flamengo faz, né? Então, a pergunta sua foi bem específica. Será que esses caras aprenderam? E eu vou te perguntar. Não sei. Porque já passaram 9 técnicos pelo Flamengo. Tite é o 10º técnico, né, Nasa? É o 9º ou o 10º? E 11º. Então, 11º, Deus me livre. E será que esses caras aprenderam com isso, Nasa? Eu não sei se aprenderam, não sei se aprenderam, e não sei se vão aprender, Nazário. Realmente eu tenho minhas dúvidas. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!